Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesse domingão, dia 19 de outubro de 2025, véspera do Clássico com o Fluminense. Amanhã tem Vasco e Fluminense com maioria vascaína no Maracanã. Então vamos falar sobre o Clássico e, claro, sobre as novidades do contrato Vasco e Nike. Mais de 300 milhões de reais ao longo desse contrato. Eu vou explicar tudo isso e muito mais agora. Então, já chega deixando aquele seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo. Tiver a função hype no seu vídeo, hype o vídeo também. Compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e já comenta. Amanhã tem Clássico no Maracanã. A previsão não é de chuva, né? É um domingo chuvoso no Rio de Janeiro, mas amanhã não tem previsão de chuva para o Rio de Janeiro, e o que há é desfalque. Hugo Moura está fora, né? Suspenso, foi expulso contra a equipe do Fortaleza e é desfalque nessa segunda-feira. A tendência é o Tietê entrar no meio-campo ao lado do Barros. Aliás, acredito que o Fernando Diniz irá manter o time que venceu o Fortaleza, que iniciou a partida, né? Então, o trio de ataque, Andrés, Rayan e Nuno, não mudaria. Pode ser que ele entenda que o Verratti segura mais ali o Thiago Silva e também o outro zagueiro tricolor? Pode ser, mas não acredito. Acho que o Rayan tem muito mais presença, né? O Freitas, o outro zagueiro, tinha esquecido o nome. Acredito que não. Acredito que ele vá com o Rayan, que também incomoda demais a zagueirada adversária e é mais novo, até para o Thiago Silva ter mais trabalho, né? Vai ser um duelo interessante. Fernando Diniz conhece muito bem o time do Fluminense, sabe como marcar peças como o Martinelli, que é um cara que inicia jogadas, o próprio Lima, mas esse deve ficar no banco, o Lúcio Acosta deve voltar na equipe do Fluminense. E Germancano não vive um grande momento, mas é um artilheiro. Fluminense não atravessa um grande momento na temporada. Trocou de treinador, o Luiz Ubeldia começou a vencer, mas não convence, né? A última vitória, por exemplo, eu narrei o jogo contra o Juventude, foi um jogo horroroso. Foi 1-0, suado no gol no último minuto, o Thiago Silva quase que fica no empate. Então, assim, o Vasco tem totais condições de vencer o Fluminense amanhã. Aliás, o Vasco tem totais condições, inclusive na Copa do Brasil, não só contra o Fluminense. Ontem eu vi os dois jogos, do Corinthians com o Atlético Mineiro e o Cruzeiro com o Fortaleza. Corinthians venceu e o Cruzeiro também, ambos por 1-0. Mas jogos apertados. O Cruzeiro passou sufoco para conseguir arrancar uma vitória diante de um virtual rebaixado Fortaleza. O Vasco teve dificuldades, mas venceu fora de casa porque estava com 1 a menos. Se está 11-11, como foi ontem, Cruzeiro e Fortaleza, eu duvido que o Vasco tivesse tantas dificuldades como foi ontem o Cruzeiro. Enfim, então acho que a gente tem muitas condições, sim, de fazer jogos bons, jogos no Maracanã, semifinais, 10 e 14 de dezembro. Atenção, você torcedor que não está ligado, 10 e 14. E quarta-feira vai rolar já o sorteio, né, do mando de campo. É questão só de obrigações contratuais. E aí depois, 17 e 20, as grandes finais, né? Os 2 jogos, porque nessa temporada ainda teremos 2 jogos nas finais da Copa do Brasil. Bom, antes de falar sobre a Nike, vocês viram que o Vasco lançou a terceira camisa, que ficou muito bonita. Ontem eu vi de perto, inclusive. Talvez as imagens, o vídeo ou a foto, você não tenha a percepção da beleza dela. Eu vi ontem pessoalmente, já vou adquirir as minhas para a semana que vem já estarem aqui. A marrom tá lindíssima, em homenagem às duas, ao Campeonato de Terra e Mar, completa 80 anos nesse ano. A cor marrom, né, simbolizando a terra, o time do futebol, o time do gramado, e a azul homenageando o time do remo, né? A azul será utilizada pelo goleiro, pelos nossos goleiros, e a marrom pelo time de linha, pelos jogadores de linha. Já, inclusive, amanhã, contra o Fluminense, vai rolar essa estreia. E tá vendendo demais, o torcedor realmente abraçou. É a última camisa da capa nesse atual contrato. Lembrando que a partir de janeiro a Nike já assume, né? Aliás, eu deixei uma matéria lá no nosso site, acessa lá, fanaticovascaíno.com.br, com os últimos modelos, os últimos terceiros modelos, né? Como é? Essa camisa é um terceiro modelo dos últimos anos, né? Passa lá e diga qual é a camisa que mais te agradou dos últimos anos. A minha
de cara é a camisa negra. Camisa negra 2023 para mim é um espetáculo, desenhada pelo Marcelo Azalim junto com a capa. Essa é eternizada. Para mim ela é fantástica, mas tem muitas. Tem muitas. Passa lá e deixa a sua opinião. Bom, galera, vamos falar sobre Nike. O contrato já está assinado, o contrato principal. Os outros contratos, que são chamados de anexos, estão ganhando os detalhes finais para rolar a assinatura. A tendência é que já no início do ano, futebol profissional, né, quando iniciar os trabalhos, já vista a Nike, normalmente, mas os lojistas só recebam na segunda quinzena para o final do mês de janeiro as primeiras peças. Óbvio que não vai chegar em enxoval completo para os lojistas e muito menos para a Centauro, que é a loja oficial que vende Nike no Brasil. São mais 230 lojas, somando as do Vasco, a gente ultrapassa 300 pontos físicos de venda. O Vasco está fechando também um contrato com a Netshoes. Já falei isso aqui, repito, notícia exclusiva do canal, para que a Netshoes seja a operadora da loja virtual do Vasco, que deve mudar o nome, né? Hoje é a Vasco Store, que é a loja oficial do Vasco virtual, mas deve se chamar Shop Vasco. Vamos ver, o Vasco Shop, enfim, está se decidindo esse nome também. É mais um contrato que está sendo finalizado. Um outro detalhe que vem sendo discutido amplamente é em relação ao Vasco fazer parte da plataforma global. O que significa isso, torcedor? O Vasco hoje tem garantido pela Nike, na palavra, mas o Vasco quer colocar isso no papel também, que o Vasco vai participar de todas as ações globais da Nike. Ou seja, a Nike vai lançar uma camisa do Barcelona, vai lançar uma camisa na Inglaterra, qualquer que seja o país, o Vasco vai fazer parte desse lançamento também, vai seguir a tendência global, né? Então o Vasco estará dentro efetivamente da plataforma global. Quando for lançar um produto, o Vasco estará na linha também de lançamento. Tudo vai ser desenhado junto, incluindo o Vasco da Gama. O Vasco quer colocar isso no papel também. Uma outra informação que eu recebi, que as camisas já estão sendo confeccionadas, preta e branca, né? Porque o Vasco tem que ter esses dois jogos, aquecimento, comissão técnica, mas o clube vai receber primeiro. Em relação a valores, o Vasco faz uma projeção de pelo menos ter 300 milhões em royalties durante os 7 anos de contrato. Lembrando que o vínculo com a Nike foi uma iniciativa do presidente Pedrinho. Lá atrás, eu sempre lembro esse fato, Pedrinho, quando assumiu o Vasco, procurou o Lúcio Barbosa, à época CEO da SAF do Vasco, e perguntando sobre as negociações, já que o contrato com a Capa terminaria em dezembro de 2025, esse papo rolou lá no início de 2024, quem eram os interessados. Foram passados alguns nomes, mas, inclusive a Castori, lembra que alguns times da época da 777 eram patrocinados por ela, fabricados por ela, a Puma estava em conversas, mas a Nike, segundo o Lúcio Barbosa teria dito ao Pedrinho, não tinha interesse no Vasco. Pedrinho achou estranho, Pedrinho foi atleta Nike, o próprio Felipe também, os dois quando jogavam, só que eles não tinham poder de negociação. Pois bem, maio de 2024, o associativo assume, né, o Vasco assume a SAF, o controle, e vai em busca das informações. E quando, no segundo semestre de 2024, encontra com os representantes da Nike, ouve a seguinte frase: nunca dissemos isso. Temos interesse no Vasco. Aí abriram negociação, que foi sacramentada no final do ano passado, na virada de 24 para 25. Contrato principal assinado agora ao longo desse ano, e são muitos anexos. Loja virtual, lojas físicas, produtos lançados, coleções, cores de camisa, né? Não pode ter uma camisa vermelha e preta, por exemplo. Não pode, né? O estatuto não permite. Então, algumas cores já estão vetadas. Uma camisa toda vermelha também não pode. Então, isso tudo está sendo negociado, tudo sendo discutido. Os anexos estão para fechar agora, já no final de outubro, início de novembro, mas a parceria já está firmada. E aí, que tal, torcedor? Curtiu mais esse vídeo? Então deixa o seu like, comenta e compartilha e se inscreve no canal. Amanhã temos muitos assuntos. Temos o nosso Café Vascaíno às 6 da manhã.
Temos o nosso Na Conta KTO, meio-dia. E à noite, a partir de 6h45 da tarde, eu abro a nossa transmissão, que é a mais democrática, é a única que você participa sim, e com muitos prêmios aqui no Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Fique com Deus, um ótimo domingo e até amanhã.